Pessoal, queria agradecer poder estar aqui com vocês nessa conversa, né, sobre violências obstétricas, violências que mulheres passam. Vou trazer um pouquinho, né, da minha experiência, mas queria deixar bem claro que no meu caso, nos meus relatos, as violências obstétricas que eu passei não vieram do obstetra, pelo contrário, as equipes de obstetrícia eram as que mais me acolhiam, tá? E eu passei um outro tipo de violência, que é muito pouco falada, que são as violências institucionais contra as mulheres que gestam, violências institucionais contra mulheres que são mães. Então, é uma violência muito séria, tá? E violências de outros profissionais de saúde que atuam no hospital, né? Porque no meu caso, a experiência com a equipe de obstetrícia era uma equipe que era ao contrário, né, do que eles tinham um vínculo muito bom com a gente e tentavam nos apoiar, nos empoderar perante tudo que a gente passou. Então, assim, quando a gente fala de bebê intersexo, tá? Todo mundo já, nossa, o que é isso, né? Então, no caso do meu filho, ele era intersexo porque ele nasceu sem os testículos, tá? Então, o estado dele é conhecido como pseudohermafroditismo, tá? Esse é o nome do diagnóstico dele, né? Digenesia gonadal completa, pseudohermafroditismo. Então, tá, nasce um bebê intersexo. Essas mães, quem gestam o bebê intersexo, são as primeiras pessoas a sofrerem as violências. Essa mãe, ela é pressionada durante a gravidez a fazer a interrupção da gestação. Essa mãe, na hora do parto, geralmente as equipes médicas assustam muito essa mãe, chegam a dar sedativa. A gente tem histórias horríveis, né, de violências com mães de intersexo, tá? Outra coisa também, elas são pressionadas numa fase que elas estão no puerpério, né, que é uma fase muito delicada, onde há até proteção legal para essa mulher, porém isso não é respeitado, vem uma pressão médica muito forte, institucional, para que sejam feitos procedimentos estéticos e cirurgias nesses bebês. Muitas mães acabam assinando documentos sem saber o que está acontecendo, porque acabou de fazer, por exemplo, uma cirurgia, está tomando muita medicação, está naquele coisa do momento, aquela preocupação, aquela super proteção materna logo que o bebê nasce. E acaba indo nessa conversa de médicos, olha, se você não operar seu bebê, ele vai sofrer preconceito. Aí a mãe pensa, nossa, se o doutor de branco, jaleco branco, tá falando que isso é o certo, ela vai. E aí quando essa criança cresce, na juventude, essa mãe que já sofreu essa violência, essa pressão, inicialmente pela equipe médica, ela vai começar a sofrer as consequências disso no seu filho adolescente e adulto, que vai culpabilizar essa mãe o resto da vida por algo que ela também foi vítima, né? Porque as mães de intersexo, elas são vítimas dessa pressão, tá? E aí quando vem um filho, né, e também culpabiliza essa mãe ela não tem lugar de apoio, né? Então eu vou ler alguns trechos do meu livro, tá? Jacob, Entre o Sexo e Cardiopatias, o que fez anjo, relatando os trechos que eu recorto aqui, né, de algumas das violências, né, institucionais que eu passei, né, por gestar um bebê intersexo e também um bebê que era cardiopata, porque eu falo que as mães de bebês com condições raras passam muitas violências, mas são muitas violências mesmo. Desde você já ter um vínculo com seu bebê, aí durante a gestação eles querem que você interrompe, aí depois você praticamente começa a morar, viver no hospital, e você tá lá cuidando do seu filho, mas se um dia você passa um batom, as pessoas te julgam e falam, nossa, tá com um filho doente, passou batom, nossa, você se arruma muito para quem tá com um filho na UTI. Então, assim, a gente é pré-julgada o tempo todo por ser mãe, tá? Então, mãe de criança com condição rara não pode nem passar batom, porque isso incomoda toda a sociedade. Então, são várias as violências que as mulheres passam, além do abandono, né, às vezes
do pai da criança, né, que às vezes fala, eu não dou conta, é muito para minha cabeça e vai embora, né, então tudo isso. Mas aqui eu vou ler um trecho, né, o cirurgião cardiopediátrico nos assustava, ele era muito negativo e contra a vida de bebês especiais ou com doenças raras. Era complicado lidar com a frieza dele. Também havia um problema com o cirurgião, que não queria nosso bebê na UTI cardíaca. Ele alegava que, por ser um bebê com síndrome, deveria ficar na UTI pediátrica, né? Me informaram sobre a sistemática do funcionamento hospitalar. Descobri que ele, por ser um cirurgião tão renomado, quando faleciam bebês em sua UTI, tal ocorrido negativava em alguns índices as pesquisas internacionais. Assim, bebês como Jacobs, com maior possibilidade de complicações, eram jogados para a UTI neonatal, onde não são prioridades para cirurgia cardíacas e acabavam por falecer por falta de assistência na área cardiológica. Escutamos desse profissional a seguinte frase, que me chocou. Para mim, nem bebês com síndrome de Down merecem viver, pois são vidas infelizes. Eu estava grávida, de alto risco. Prontamente respondi a tal médico, sou pedagoga e trabalhei a vida toda com crianças especiais e te garanto que elas são muito mais felizes que o senhor. Então, tinha que lidar com este senhor renomado, né? E aí tem mais detalhes aqui, né? Então, ao mesmo tempo entra, né? Por medo que o cirurgião cardíaco pudesse negligenciar algo em relação ao nosso filho, que, como ele dizia, era tão caro para ele, né? Porque ele insistia sempre em dizer que era uma vida muito cara, né? Era muito investimento para viver tão pouco tempo, né? A gente começa a articular uma série de coisas para que esse cardiologista não seja responsável pelo meu filho. E aí, um outro trecho que eu acho bem interessante sobre as violências, né? Isso quando eu iniciei a minha cesárea, né? Ao iniciar os procedimentos, os médicos estavam muito angustiados e tensos, não só pelo fato de não saberem o que iria acontecer, mas também porque naquele hospital, naquela madrugada, haviam falecido 2 meninos e a anestesista que estava cuidando de mim foi a mesma que teve que os anestesiar para que eles morressem sem dor. Minha agonia diante de tudo. O pai desses meninos não aceitava a separação da esposa, então, quando a esposa saiu para trabalhar, ele deu remédio para as crianças dormirem. Pegou uma faca, perfurou as crianças em vários lugares e foi filmando. Por fim, mandou o vídeo para o tio das crianças, dizendo que já que ele não queria mais ficar casado com ela, ele também não ficaria com os filhos e depois ele tentou se matar com a faca. As crianças chegaram com vida no hospital, mas faleceram, pois estavam muito feridas. Esse assassinato era uma pessoa bem-sucedida e a mãe que tivera seus 2 filhos, cruelmente assassinada, era fisioterapeuta. A violência doméstica não escolhe raça, nível econômico, religião, nem nível de estudo. Esse assassino era um aluno de doutorado, gente. Então isso era como a equipe estava abalada, tá, gente? Eu acho importante trazer esses trechos de violências contra as mulheres, tá? Tem muitos trechos, muitas coisas, tá? Em relação a questões de mulheres. Agora um trecho que eu acho bonito, né? Por volta das 16 horas, enfermeiras trazem Jacob para o quarto. Quando ela chega, eu pego no colo, que sentimento mais plenos. Trocamos olhares, que olhar de luz que esse bebê traz. Um sentimento de calma plenitude. Fisiologicamente, nenhum médico soube explicar o porquê dele estar vivo, respirando sem aparelhos, coração batendo e com boa saturação. Tudo isso, gente, é para mostrar que o meu bebê tinha riscos cardíacos importantes, né? E aí, quando ele nasce, né, e ele é intersexo, ele é submetido a uma série de exames para descobrir o sexo no hospital, mesmo tendo uma cardiopatia tão grave. E aí a gente começa a escutar várias coisas, né, das equipes médicas, por exemplo, né, uma equipe que chegava e falava assim, olha, fizemos exames, ele não tem útero, ele não tem ovário, ele não tem testículo,
então a gente vai fazer um cariótipo para saber o sexo dele. E aí, se for XX, vamos registrar menina, se for XY, menino, né? E eu falei, tá, e se for XXY, X0, o que a gente faz? E aí, um dos médicos falou assim, aí a gente faz uma vagina nele e você educa ele como menina. Gente, violência absurda, uma mutilação da criança proposta para a mãe. Proposta não, já foi dado como nós vamos fazer isso, né? Não tem isso de opção que falam a mãe, o pai que faz. Não, somos médicos. E aí um outro médico vem e fala, olha, vocês ficam fazendo essas cirurgias, depois quando cresce não tem como reverter, vão me procurar no consultório, aí não tem como. E aí foi quando a gente decidiu, né, que deixá-lo crescer e que não fosse feita cirurgia nenhuma, entendeu? E, gente, são tantas violências. E aí, vamos lá, né? Quando eu falo de médicos que se referem à diversidade humana como a aberração, nota a dificuldade que eles têm de lidar com o que foge à norma estabelecida pela medicina. Mas por que o termo aberração ou anomalia? Termos tão pesados, acredito que a anomalia está nos olhos de quem olha sem amor, sem empatia e sem humanidade. Anômalo é aquilo que se afasta da regra e da norma, mas a natureza nos traz grandes lições sobre o que de fato é anomalia conceitual e anomalia comportamental. Um médico grosseiro, em sua forma de lidar com a vida, assume um posicionamento anômalo ao rejeitar a esperança de uma mãe diante da possibilidade de perda. Então são trechos assim que eu questiono muito as condutas médicas o tempo todo no livro, tá? E vamos falar sobre a violência institucional no hospital, né? Outras mães e auxiliares de enfermagem começaram a referir-se a ele como bebê hermafrodita. Uma técnica de enfermagem chegou a entrar chorando no quarto, porque amigas queriam que ela tirasse uma foto do genital de Jacob para elas verem como era o bebê pseudo-hermafrodita. Optando por ser profissional ética, ela disse que não faria isso, e as colegas não gostaram e brigaram com ela, entendeu? Então, gente, aí aqui eu discuto esse fenômeno social e tudo mais, né? Então, gente, para além dessas violências todas, o que outras violências acarretaram? Meu filho não teve direito à declaração de nascido vivo na maternidade, porque ele não tinha o sexo nem masculino nem feminino. Após um grande debate com o setor jurídico do hospital, eles me forneceram no receituário uma declaração de que meu filho, né, não era menino nem menina, que seria impossível o registro, até que só saísse, né, uns estudos de exames mais detalhados, né, que eu trago os documentos, né, que ele tivesse alta, né. E aí foi quando eu fui no INSS, vem outra violência institucional, e não pude ter licença, né, esse documento, ó, maternidade, nem auxílio doença, nem auxílio maternidade, porque meu filho não era menino nem menina. E a atendente do INSS, por várias vezes que estive lá, falou que se ele tivesse ido a óbito, eu teria, porque eu teria certidão de óbito. Então eu fiquei 3 meses sem auxílio maternidade, tendo que trabalhar, com 15 dias estava atendendo na clínica, estava já fazendo as disciplinas de doutorado, porque na universidade também eu não tive direito à licença maternidade, porque eu não tinha um documento que provasse que meu filho nasceu, e ele também não tinha direito a convênio, a cartão SUS, a nada, porque ele não existia perante a lei por ser intersexo. Joguem no Google, vocês vão ver que isso já aconteceu muito, e que essa lei, né, foi melhorada depois que a gente traz o debate da história do meu filho para congressos, né, de direitos humanos. Então, gente, são muitas violências, são muitos relatos, muitas reflexões. Esse livro aqui é autobiográfico, né? E eu não só conto a história, mas eu vou comentando até através da minha visão dentro da minha formação em ciências humanas, né? Quem quiser saber mais, o livro está à venda. Estou na Bienal do Livro esse ano, e no meu site www.taisemilia.com.br a gente tem um livro com valor mais acessível. Porque eu fiz o livro para poder trazer reflexão, empoderar e ajudar outras mães e profissionais de saúde a repensarem suas práticas para uma prática mais humanizada, gente, porque aqui eu trago, gente, mais de 100 páginas de relatos absurdos, tá?
inclusive até quando ele faleceu e na preparação do corpo, tá, gente? Para quem é da área de saúde, é imprescindível ter um olhar ético para as crianças de intersexo e para as mães de intersexo. Tá? As mães de intersexo, elas são mais invisíveis e mais invisibilizadas que as próprias pessoas intersexo, porque elas carregam um sentimento de culpa, de dor, de insegurança tão grande, de tantas violências que elas passam pelas equipes médicas, pelas instituições que não dão direito a ela nem dar um nome para o seu filho, porque o meu filho também ficou sem nome por meses. São tantas violências e depois essas mulheres são culpabilizadas, inclusive por seus filhos, tá? Então vamos olhar com amor e com humanidade para as mães, né, de intersexo. E é isso, gente. Obrigada.